A palavra de Deus nos revela com clareza o destino daqueles que morrem em Cristo e daqueles que morrem sem Ele. A Bíblia ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade. Todos os que partem deste mundo entram em um estado consciente, aguardando a ressurreição e o juízo final. O destino dos que morrem em Cristo. A Escritura nos assegura que aqueles que morreram em Cristo estão agora na presença do Senhor, desfrutando do descanso e da glória reservados aos salvos. O apóstolo Paulo declarou que, para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. Ele expressou seu desejo de partir deste mundo para estar com Cristo, pois isso era algo muito melhor do que continuar na carne. Essa afirmação confirma que os crentes que morrem imediatamente entram na presença de Deus, aguardando a ressurreição gloriosa no fim dos tempos. Jesus também confirmou essa verdade quando falou ao ladrão arrependido na cruz, assegurando-lhe que naquele mesmo dia ele estaria com Cristo no paraíso. Isso mostra que os crentes não entram em um estado de inconsciência após a morte, mas são levados imediatamente à presença do Senhor. O livro de Apocalipse também confirma que os mortos em Cristo descansam das suas aflições e que as suas obras os acompanham. Isso significa que aqueles que serviram a Deus fielmente serão recompensados na eternidade e estarão em plena comunhão com o Senhor. O destino dos que morrem sem Cristo. A Bíblia também revela claramente o destino dos que morrem sem Cristo. Esses não entram no descanso do Senhor, mas vão para um lugar de tormento enquanto aguardam o juízo final. Jesus ilustrou essa realidade na parábola do rico e Lázaro. Nessa passagem, o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de descanso. Já o homem rico morreu, ao abrir os olhos após a morte, percebeu que estava no inferno, em tormentos. Essa passagem nos ensina que aqueles que rejeitam a Deus, negando ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e vivem apenas para si mesmos, não entram no descanso celestial, mas enfrentam um sofrimento consciente. O rico, atormentado, clamou por socorro, mas recebeu a resposta de que havia um grande abismo entre ele e os que estavam no lugar de descanso, tornando impossível qualquer mudança de destino após a morte. No juízo final, descrito no livro de Apocalipse, todos os ímpios serão ressuscitados e julgados diante do grande trono branco. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro Jesus, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Esse será o destino final daqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Conclusão. A palavra de Deus ensina de forma inquestionável que a morte não é o fim, mas a entrada para a eternidade. Aqueles que são salvos por meio da fé em Jesus Cristo passam imediatamente para a presença de Deus, aguardando a ressurreição e a glorificação de seus corpos. Já os que morrem sem Cristo vão para um lugar de sofrimento, onde aguardam o juízo final e a condenação eterna. Diante dessa realidade, a maior pergunta que cada ser humano deve fazer é onde passará a eternidade. A salvação é oferecida hoje, e a oportunidade de se arrepender e crer em Cristo é agora. Jesus afirmou que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa mostra que ninguém precisa enfrentar a condenação eterna, pois a salvação disponível para todos os que colocarem sua fé em Jesus Cristo. Por isso, o chamado de Deus para a humanidade é claro. Todos devem buscar ao Senhor Jesus, enquanto há tempo e invocá-lo enquanto ele está perto. A eternidade depende da decisão que cada um toma nesta vida, pois depois da morte não haverá mais oportunidade de mudança. Creia em Cristo e tenha vida eterna em seu nome.